Às vezes a gente tem a ideia de achar que só porque a gente é mãe, a nossa vida vai piorar. Pela primeira vez na minha vida, quando eu estava grávida, eu tive hemorroida. Que ser mãe é um desafio para nós mulheres, para que a gente se aperfeiçoe. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês tudo sobre a minha maternidade nesse 1 ano, como que eu tenho levado a minha maternidade depois de ter descoberto, né, uma gravidez assim inesperada. Então, se você tiver de coração aberto para me ouvir, você é muito bem-vindo. Meu nome é Valentina Melissa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O canal para mim também é um trabalho. Então, como é que eu tenho gerenciado, né, todo esse meu tempo, toda essa minha rotina? Vocês sabem que eu sempre fui super ativa. E agora, depois de 1 ano, minha filha completou 1 ano, né, em maio. Eu queria muito compartilhar com vocês como tem sido esse meu processo em todas essas áreas e falar pra vocês de fato o que é que acontece, como é que eu transformei, né, a maternidade, como que eu me adequei. Eu fiz uma lista aqui no meu celular, tem uma colinha porque eu quero falar de vários tópicos. Então, a pergunta que eu mais recebo no Instagram, que são essas pessoas que vêm daquele vídeo que eu postei falando sobre os meus medos da maternidade, eu realmente me abri e falei de todas essas minhas inseguranças, né, que eu tinha em questão da perca da liberdade, principalmente. E a pergunta que eu mais recebo é: quando você aceitou a ideia da gravidez? Então, eu queria já começar respondendo essa pergunta, assim eu respondo, né, geral. E eu comecei a aceitar a gravidez, por incrível que pareça, depois que eu falei no meu trabalho que eu tava grávida. Por mais que a gravidez é algo muito natural, é muito interessante como a gente tem medo, realmente medo de contar no trabalho, porque a gente acha, pelo menos eu achava, que eu não cresceria mais profissionalmente. E que, claro, se eles forem pra escolher uma pessoa, me colocando no meu lugar, né? Uma pessoa pra viajar, fazer uma viagem a trabalho, que é algo que isso me realiza muito como profissional. Vão escolher entre uma mãe e uma pessoa solteira, né, que não tem filho, no caso, claro que vão escolher uma mulher que não tem filho, né? Então essa era meu pensamento. E quando eu contei no trabalho, me acolheram e me deixaram muito tranquila em relação à carreira, realmente eu comecei a ficar mais tranquila, porque isso era uma questão que me pegava muito. Agora, para cada mulher tem uma questão diferente, mas para essa minha questão profissional, que acredito que seja da maioria das mulheres que me assistem, eu comecei a aceitar a gravidez quando eu falei no trabalho e depois de um conselho que eu até compartilhei com vocês, que minha mãe me disse, ela falou assim: filha, fica tranquila, esse amor de mãe é um sentimento que você vai construir aos poucos, então não se pressione. Ser mãe é um sentimento de construção. E é algo que eu não imaginava, porque na verdade as pessoas dizem, né, que quando o nenê nasce ou quando o bebê mexe na barriga, você já sente aquele amor absurdo, e eu me culpava, porque eu não sentia aquele amor absurdo dentro da barriga. Isso é muito forte. Porque eu vou falar pra vocês que eu não sentia, assim, esse amor avassalador assim que a Angelina nasceu. Eu não estava entendendo como quantificar aquele amor. E agora, depois de 1 ano que as coisas têm se acalmado, eu consigo olhar pra minha filha. Inclusive, eu tive a minha primeira sensação que eu falei: nossa, como eu amo! Quando eu tava preparando a festa de 1 ano dela. Foi uma realização como mãe, foi algo tão simples. Foi um momento que eu me conectei muito com a minha filha. E aquilo que minha mãe falou da construção do sentimento é muito verdade. O meu marido, por exemplo, o João, ele teve esse amor avassalador já desde o início. Mas eu acredito que cada pessoa tem um processo diferente. E pra mim foi assim. Não significa que antes eu não amava ela. Mas como eu falei, eu não tinha essa dimensão do amor. E agora, depois de 1 ano que, como eu falei, as coisas têm se assentado e se acalmado, eu realmente sinto muito forte esse amor. Até porque a gente vai entendendo, eu vou entendendo como que é a personalidade dela, e a personalidade dela me encanta muito, me encantou desde o início. Não é porque é minha filha, mas eu sinto que realmente ela é uma menina, uma mulher muito especial. Mas à medida que ela vai aprendendo novas coisas e ela vai demonstrando a personalidade dela, eu vou amando cada vez mais a minha filha. Então comigo tem sido esse processo em relação a esse amor avassalador. Agora, falando sobre
A recuperação do parto, falando sobre a parte física, que também era algo que me amedrontava muito. Eu não vou mentir pra vocês, eu sempre fui super vaidosa. Mas eu sou aquela vaidosa tranquila, que eu nunca fiz nada de procedimento estético, eu sou muito natural. Então, nunca fui de academia, sempre comi de tudo, nunca fiz dieta. Então sim, eu tinha um receio de como seria essa minha volta ao corpo. E eu posso dizer pra vocês, claro, um entre parênteses, cada genética é uma genética, tá? Mas eu posso dizer que pela minha genética e por eu nunca ter feito dieta, inclusive engordei pra caramba, comi tudo que eu queria. Continuei comendo assim, gente, tudo. Tipo, eu tinha fome, eu comia. Como é a minha vida normal, eu tenho fome, eu como, entendeu? Eu não sou uma pessoa que fica regulando comida. E assim, gente, o meu corpo ele voltou em 15 dias. E isso que eu fiz uma cesárea. Claro que, gente, tem a questão genética, que sim, você pode fazer tudo e se você não tem uma genética boa, realmente você vai ter dificuldade. Mas eu posso falar pra vocês que eu não tive uma estria, passei muito creme, não tive uma estria. E vocês viram tanto que minha barriga cresceu. O corpo realmente ele volta, gente. Tem muita gente que tem essa questão com a cicatriz. A minha cicatriz, metade ela já tá super clarinha, imperceptível. E bem no meio eu tive um pouquinho de queloide, então ela ainda tá um pouco alta. Mas também não é nada que me incomoda. E não dá pra ver na calcinha, eu só uso calcinha assim, micro da micro, biquíni micro do micro e não dá pra ver. Só dá pra ver realmente quando eu tô pelada. E de novo, não é algo que eu olho e me incomoda. Que de novo, aquilo faz parte da minha história, agora faz parte do meu corpo. É algo tão natural que realmente faz parte de você, que não me incomoda. Falando sobre isso também, eu compartilhei com vocês que sim, pela primeira vez na minha vida, quando eu estava grávida, eu tive hemorroida. E foi eu pari a minha filha, que hemorroida aos poucos, com acho que 2 meses eu já não tinha mais. É algo que realmente incomoda e dá medo de voltar, fica ainda muito sensível. Nesse 1 ano eu tive momentos assim que ficaram sensíveis, mas agora, depois de 1 ano, tá assim... Questão de cabelo. Perdi muito cabelo no 3º mês depois que minha filha nasceu. Então, no 3º mês de pós-parto, eu perdi muito cabelo. Tipo, muito. Mas como vocês podem ver, agora meu cabelo está voltando a ser o que era. Inclusive, ó, tô com vários baby hairs. Maravilhoso, gente, adoro, porque significa que o cabelo tá saudável, tá crescendo. A unha ainda continua um pouco fraca, mas ela já tá crescendo com uma velocidade muito grande. E assim, realmente eu tinha medo. Eu falei, gente, quando que vai parar de cair cabelo? Meu cabelo parou de cair quando a Angelina tinha uns 10 meses, então foram uns 7 meses que eu perdi muito cabelo. Muito cabelo. E aí eu comecei a tomar vitamina, vai atrás de vitamina que não vai ter erro, tá? Complexo de vitamina C com outras vitaminas. Perguntem pro médico farmacêutico e já logo após o pós-parto já começa, até, claro, antes, né? Mas depois, não esqueçam, tá, gente? As vitaminas fazem toda a diferença nesse processo de cair cabelo e depois continuar, né, voltar a crescer o cabelo, tá bom? Então o cabelo volta também. Questão da privação de sono. Bom, gente, privação de sono tem, né? Então faz 1 ano que eu não durmo uma noite inteira. Isso que eu não posso reclamar, porque desde o nascimento a Angelina dormiu super bem. Eu tinha que acordar ela pra ela amamentar a cada 3 horas, isso bem no início. Esse processo da amamentação durante a madrugada é pesado, porque você tem que amamentar, e depois eu acordava o João, ele fazia rotar e trocava fralda. E realmente, assim, se ele não fosse um marido, né, um pai participativo e que faz, né, o papel dele, teria sido muito difícil. Muito mais difícil, então não me pesou. Confesso que agora, depois de 1 ano, que realmente eu tenho ficado... Eu nunca fui aquelas mães acabadas, destruídas, nunca. Agora, depois de 1 ano, que a Angelina, alguns dias, ela tem acordado mais vezes, como antes ela não fazia, então a média dela de acordar à noite são de 2 vezes. Quando, assim, muito ruim, ela acorda 3 vezes. E agora que o dentinho tá crescendo, tem dias que ela acorda 4 vezes. E aí é pesado. Porque eu trabalho o dia todo, também não poder dormir, não poder recarregar as energias é complicado. Então eu tô tendo essa questão da privação do sono agora, que ela completou 1 ano. Essas últimas noites eu tenho dormido super bem, ela só acordou 1, 2 vezes, então voltou já ao normal. São poucas noites, sabe?
Então, é real essa questão da privação do sono, é muito verdade, mas eu posso dizer que a energia da mãe, ela muda. Eu não fico cansada ao longo do dia, eu tenho energia. É uma coisa meio inexplicável, sabe? É uma coisa super natural do corpo, mas claro que eu preciso me cuidar. Eu preciso dormir, se eu tenho uma horinha a mais pra dormir, se eu posso dormir à tarde algum dia, eu preciso dormir. Então é uma coisa que não faz parte da minha rotina, mas eu me esforço. Eu fiz isso poucas vezes, mas eu me esforço porque eu sei que me faz bem dormir um pouco mais, porque senão, gente, uma hora o meu corpo vai dar um pane, né? É importante dormir, porque a vida ela continua e continua com tudo depois. Eu vou falar pra vocês sobre algo que também muita gente dividiu comigo e também tinha essas mesmas questões, que era a questão da liberdade. E, gente, olha, eu me arrepio de falar sobre isso, porque essa questão da liberdade pra mim me pegava muito. Eu tinha muito medo de como eu vou dar conta de fazer as minhas coisas. Eu sou uma pessoa muito ativa, sempre gostei de viajar e ser livre. Ser livre assim, vou viajar amanhã, vou ficar 2 dias em Londres, vou ficar 2 dias não sei aonde. Mas, gente, é impressionante. Depois que a Angelina nasceu, os meus sonhos se aceleraram. Eu posso dizer que minha vida, ela melhorou 1000%. Às vezes a gente tem a ideia de achar que só porque a gente é mãe, a nossa vida vai piorar como mulher, como profissional e como tudo. E eu posso falar pra vocês e garantir pra vocês. Claro, eu também fui atrás disso, não é que eu fiquei em casa parada, morta, esperando as coisas acontecerem. Não, eu fui atrás. E eu posso dizer que a minha vida, ela melhorou 1000%. Eu tinha esse sonho de me mudar pra Itália, de voltar pra Itália, e eu tô aqui. Eu tinha muito medo em questão do trabalho, e eu posso dizer pra vocês que eu tô muito melhor no meu trabalho. Eu fiz uma experiência no Valentino, e depois eu fui recontratada pelo Louboutin. E é um outro vídeo, é uma história maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês. Meu salário melhorou, meu cargo melhorou, minhas oportunidades melhoraram no trabalho. Agora falando da parte profissional, eu posso dizer realmente que tudo melhorou. E agora da parte pessoal, várias pendências que eu tinha e que eu deixava pra depois, eu comecei a gerenciar tão melhor o meu tempo e as minhas prioridades, que todas essas pendências que eu não fazia por não sei qual razão, eu fiz. Por exemplo, tirar o dente do siso era algo que eu precisava muito e que estava interferindo muito a minha saúde, e eu fiz. Colocar Invisalign, que era um sonho que eu tinha, eu tava com os dentes todos tortos por conta, né, do siso, foi muito importante pra mim. Eu perdi a carta de motorista, então esse mês, inclusive, eu vou me inscrever na autoescola, agora que eu já tô mais acostumada com a minha rotina de trabalho, tudo. Vou me inscrever na autoescola, e eram coisas que eu deixava pra depois. Até mesmo a minha vinda pra Itália eu deixava pra depois. Porque eu falava, ainda não é momento, eu tinha medo, né? Por mais que eu sempre fui atirada pra vida, por alguma razão eu não dava aquele passo. A Angelina veio e eu falei, agora é o momento de fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. Já que é pra ter uma nova vida, que seja uma nova vida do zero, sabe? Eu tenho muita facilidade em recomeçar, em readaptação. No fim, realmente eu vejo que foi a melhor coisa pra mim. A Angelina, ela me trouxe tudo aquilo que eu sempre sonhei. Claro que eu ainda tô nessa busca, eu falo, né, da minha vida dos sonhos, eu tô nesse processo. Eu tinha aquela ânsia de viajar o tempo inteiro, porque eu tava na Irlanda, eu morava num lugar que eu não gostava, então eu queria o tempo inteiro estar viajando. Agora que eu tô aqui na Itália, eu não tenho mais tanto esse desejo de ficar viajando loucamente. E claro, se aparecer oportunidade de trabalho, de viagem, eu vou, não é porque eu tenho a cabeça muito aberta, não é porque eu sou mãe, eu ainda amamento, mas tudo bem, já passou um ano, se eu tiver que em algum momento, até pensando profissionalmente, se eu tiver que parar a amamentação por uma oportunidade profissional, eu tô super aberta a isso. E isso é bom, porque eu vou levando a minha maternidade de uma forma muito leve. E agora, falando sobre amamentação, a minha amamentação, ela foi muito tranquila. Como eu falei no início, eu tenho essa forma muito leve de lidar não só com a maternidade, mas com a vida no geral. Eu não sou uma pessoa que me coloco muitas paranoias na cabeça. Então eu tinha muito essa mentalidade. Se a minha filha quiser chupeta, se ela sentir a necessidade de chupar chupeta, eu oferecer chupeta e ela quiser e eu não estiver dormindo bem,
e ela pegar, tudo bem. Não vai ser o fim do mundo pra mim. Eu tentei colocar chupeta, o João, ele não era de acordo com isso. E por fim, ela não quis. Eu ofereci algumas vezes em momentos que eu estava cansada, exausta por conta da amamentação, que ela só queria ficar chupetando, e ela não quis. Então eu respeitei e por fim ela não pegou chupeta. Mas eu tava muito aberta em relação a isso, da mesma forma que eu estava aberta em relação à amamentação. Se pra mim fosse muito traumático amamentar, se pra mim fosse, se eu não tivesse leite por algum motivo, sei lá, são tantas questões, né, que pegam essa parte da amamentação. Se eu não conseguisse amamentar por qualquer motivo, eu ia estar bem com isso. E eu acho que eu levei de uma forma tão leve que eu tô amamentando até agora e que realmente eu não tive problema nenhum com a amamentação. Os primeiros dias da amamentação, não posso mentir, são bem desafiadores, porque você tá ainda entendendo aquelas sensações. E eu posso dizer pra vocês que, como a maioria das coisas agora, depois de um ano, eu sinto prazer em amamentar. Eu gosto do momento que eu tenho com a minha filha, que eu tô amamentando ela, porque agora que ela tá bem grandona, sabe? E ela pega, ela me faz um carinho, ela me abraça, ela me olha no olho. Então agora, depois de um ano, eu tenho realmente... Eu curti muito a amamentação desde o início. Mas é agora, depois de um ano, que realmente eu tenho aproveitado ainda mais, assim. Então eu ainda não tô com pressa pra finalizar a amamentação. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, que eu vi no meu corpo, é que como ela tem um peito favorito, eu tenho um peito agora maior do que o outro. Mas não é sempre que ele fica maior do que o outro. Ele fica maior do que o outro quando ela amamenta, e aí dá aquela nivelada. Mas eu acredito que depois que ela não amamentar mais, vai voltar ao normal. Porque quando o peito... eu amamento ela e o peito tá sem leite, então, por exemplo, agora eu amamentei ela e os peitos estão, ó, do mesmo tamanho. Mas se eu acabei de amamentar, ou se eu tô há muito tempo sem amamentar, dá aquela diferença de tamanho. Mas eu acho que com o tempo isso vai se ajustando. E sinceramente, até quando um peito tá um pouco maior do que o outro, quando eu me olho no espelho, não é algo que me incomoda. Claro que às vezes, dependendo da roupa, dá pra ver mais, né? Sinceramente, não é algo que me incomoda, porque, querendo ou não, o formato ele continua um formato bonito, então, natural. Então, não é algo que eu até cheguei a pensar. Eu falei, nossa, se depois que eu parar de amamentar ficar muito maior um que o outro, que eu não acho que é o que vai acontecer, talvez eu coloque um silicone, mas como eu não gosto... Eu não queria fazer nenhuma intervenção no meu corpo, que realmente, gente, eu me acho muito bonita do jeito que eu sou e eu gosto dessa beleza natural. Espero que eu não precise fazer, mas de novo, se eu ver que isso me incomoda e realmente eu precisar fazer, eu também vou estar aberta para isso. Então eu acho também muito importante falar sobre isso. Então eu posso dizer pra vocês que depois de um ano de maternidade, como eu falei antes, a minha vida realmente ela melhorou muito. Ela melhorou muito, eu me sinto uma mulher mais forte, uma mulher mais realizada, uma mulher mais completa. E eu fico muito feliz que Deus, Ele desenhou tudo isso pra mim e Ele me concedeu essa oportunidade de ser mãe. Que ser mãe é um desafio pra nós mulheres, para que a gente se aperfeiçoe. Então hoje eu me sinto uma mulher mais forte, uma mulher mais segura, uma mulher mais centrada, uma mulher que tem ainda mais garra. A maternidade pra mim ela tem sido incrível. De novo, eu não sou uma mãe perfeita, eu tô aprendendo a ser mãe, mas eu sei que eu sou a melhor mãe que a Angelina poderia ter. Eu não posso me culpar. Eu não posso me culpar por estar trabalhando, por estar realizando os meus sonhos. Porque no final das contas, se eu tô bem, ela vai estar bem. Se eu posso proporcionar pra ela tranquilidade, serenidade, uma boa educação, uma boa saúde, uma boa moradia e, claro, muito amor e parceria, sabe? O que eu quero eu quero que a minha filha, ela confie em mim e que ela saiba que ela possa contar comigo pra tudo. Eu quero ser principalmente um exemplo pra ela. Eu quero continuar sendo uma mulher exemplar. Eu sempre fui muito correta com as coisas. E antes eu era correta
porque era algo da minha personalidade, mas hoje eu vejo que eu quero ser uma mulher correta, para que eu seja um exemplo para ela e que eu possa aconselhar ela tendo propriedade, né? E que ela olhe para mim com orgulho. Eu quero muito que ela olhe pra mim da mesma forma que eu olho minha mãe, e eu tenho muito orgulho da minha mãe como mulher. E o meu maior sonho é que a Angelina também, ela fale de mim com muito orgulho. Então, ser mãe é muito bonito, é um presente divino, e eu acredito que eu esteja fazendo isso com excelência, mesmo em momentos que eu me cobre bastante, que eu sei que eu tenho muito ainda o que melhorar. Mas eu sei que eu tô fazendo um bom trabalho. Eu sei que eu tô fazendo um bom trabalho e eu vou continuar fazendo um bom trabalho. E a minha missão é educar minha filha para que ela seja uma mulher que faça diferença no mundo e que ela seja uma pessoa amorosa com os outros e que ela transmita luz e carinho e amor e que ela realmente transforme vidas, né? Sendo ela, sendo ela. Para que ela seja um exemplo também para as outras pessoas. Porque isso é algo que eu busco fazer também, e eu tenho certeza que ela vai me ensinar muito também, que ela vai me aperfeiçoar, e eu tenho certeza que ela veio para essa terra para fazer a diferença, e ela já tem feito diferença, começando pela minha vida. Tô muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, porque tudo se ajeita e são só coisas boas. Então é isso, gente. Muito obrigada por me ouvirem. Desejo também as coisas mais lindas pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!